Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita gratidão, irmãos, estar aqui no tratamento espiritual. E o Senhor preparou para nós nessa noite. O Senhor já começou, a curar. Já tem mulheres aqui já foram curadas pelo Senhor. Amém? Então eu vou deixar algo aqui que o Senhor ministrou no meu coração. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Quando a pastora me convidou, e aí eu fui ler o tema, e aí eu faço muitas perguntas para o Senhor, né? E eu falei assim: Senhor, o que tu queres? Qual a cura que o Senhor quer levar neste lugar? E aí o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu creio, irmão, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E Ele sabe do que a gente está precisando. Só Ele sonda a nossa mente, nosso coração. Então Ele sabe de cada mulher que está precisando nesta noite. Amém? O termo está em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: ou não sabes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Aleluia. Aqui o Senhor nos faz uma pergunta. O versículo termina. Pode sentar, irmãos. Irmãs, lindas, tão lindas. Vim até combinando com o tema, fiquei toda metidinha, eu adoro rosa. E aí fiquei toda metidinha. Aqui o versículo termina com uma pergunta, né? E quando eu vi isso aqui, eu gosto muito de fazer pergunta para a Bíblia, né? Porque o Senhor nos responde. E aí eu faço uma pergunta: quem é templo do Espírito Santo? Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. O Senhor escolheu habitar em mim e em você. Essa presença doce, essa presença maravilhosa, podia habitar em qualquer lugar, mas Ele escolheu a mim e a você, que somos templo dele, que carregamos. E aí eu fiz outra pergunta: como cuidar do templo? E aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Para cuidar do templo, precisamos saber que somos constituídos por corpo, alma e espírito. Porque às vezes eu dei glória a Deus quando a pastora começou, que ela confirmou essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Porque muitas das vezes a gente cuida muito do espírito e deixa o corpo, ou então cuida muito do corpo e deixa o espírito, não cuida da alma. E o Senhor ministrou no meu coração que nós somos corpo, alma e espírito, que devemos cuidar de todos os três. Com o mesmo zelo que cuidamos do espírito, devemos que cuidar do nosso templo. Porque se a gente estiver doente, como é que a gente vai fazer a obra? Como é que a gente vai fazer visita? Como é que a gente vai vir para a igreja? Então temos que cuidar também do nosso corpo. Vamos começar então pelo corpo. Precisamos ter um corpo saudável, pois ele é templo do Espírito Santo. Isso aqui eu já falei. Mas Ele escolheu morar em mim e você. Aí eu fiz outra pergunta, porque eu faço muita pergunta para o Senhor: como cuidar do corpo? Aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Exercício físico. Olha o que acontece. Só que eu fui pesquisar o que acontece quando nós nos exercitamos. E olha o que acontece quando a gente faz exercício físico. Segundo a medicina, a atividade física, além de contribuir para a autoestima, promove uma mudança biológica que libera serotonina, dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade, bem-estar, e melhora os sintomas da depressão, ansiedade, estresse, melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro e aumenta a inteligência. Olha quanta coisa acontece só por você fazer exercício físico. Eu vou contar algo aqui. Eu tive depressão, tem mais que eu tive depressão. E aí eu fui para a psicóloga. E quando eu cheguei na psicóloga, ela mandou eu fazer, a primeira coisa que ela mandou fazer era exercício físico, alimentação e pegação. Eu falei: gente, eu estava tudo no quarto. Eu quero algo, eu quero um remédio, porque a gente quer melhorar. Quem já teve depressão sabe como é, a gente quer sair, a gente quer melhorar. E aí eu falei: não vou fazer isso, não vai melhorar não, não estou conseguindo nem sair do quarto, quanto mais me exercitar, fazer exercício. E procurei outro psicólogo. Quando eu cheguei lá, ele pegou o receituário e começou a escrever. Eu falei: viu?
Aí, está escrevendo, está passando algum remédio para mim. Quando eu pego a receita, adivinha o que era? Exercício físico, alimentação e pregação. Eu falei, Jesus! E aí a medicina diz isso pra gente. Vê se isso nos dá motivação para fazer exercício físico. Essas coisas que a medicina descobriu, que a medicina estudou. O que é a motivação, irmãos? É você ter motivo para algo. Então, se você não tinha motivo para fazer exercício físico, agora você tem. Alimentação saudável ajuda na diminuição do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, controle de pressão arterial. Os nossos órgãos funcionam melhor. Esse é o corpo que Deus te deu. Se você não cuidar dele, quem vai cuidar para você? Não dá pra gente pagar alguém para ir lá fazer um exercício pra gente, né? Não dá pra gente pagar alguém para se alimentar bem. Então, você que tem que cuidar. Foi o corpo que Deus te deu e que ele habita. Então, é você que tem que cuidar desse corpo. Aleluia! Agora, vamos passar para a alma. O que é a alma? A alma é o que o seu cérebro faz. É a sede do seu intelecto, seus pensamentos, suas emoções, lembranças e vontade. Aí eu fiz outra pergunta. Como cuidar da alma? Cuidando dos seus pensamentos. Aqui, irmãos, eu estava estudando ontem à noite. E aí, eu até botei aqui, olha só o que eu escrevi. Tive que dar uma parada para fazer isso com minha filha, porque veio chorando por causa da nossa cachorra. A gente tem uma cachorra que morreu. E aí a minha filha começou a lembrar que a cachorra veio chorando desesperadamente. E eu estava estudando. E aí não adianta a gente estudar, a gente pregar, foi falado aqui, e não viver. E eu parei tudo que eu estava fazendo e fui conversar com ela. Sabe por quê? Porque o inimigo estava atacando a mente dela. E aí eu comecei a explicar para ela. Eu falei assim, olha só, vamos ver o lado bom da coisa. Lembra da Nina? Nossa cachorra era muito inteligente. Lembra da Nina que ela brincava de pique com você? Ela botava a montar contigo. Ela corria, pegava minha filha quando pegava ela corria e brincava de pique. A Nina sentava na cadeira, quando a gente sentava para tomar café, quando olhava, a Nina já estava primeiro que a gente na cadeira. Eu falei, a Nina sentava, corria para tomar café com a gente. Lembra da Nina das coisas boas, sabe por quê? A gente tem a mania de buscar a lembrança do passado de coisas ruins. Vai guardando aquilo e aquilo vai entristecendo a nossa alma. E aí ela começou a sorrir. Quando eu falei, lembra de Nina? A Nina brincava de pique com você. E agora a gente tem 2 cachorros. Eu falei assim, ó, e Deus ainda fala, o gás vergonha dupla honra, ainda ganhou 2. Agora não é 1, é 2 que tu quer. Então agradece, Senhor, porque você agora tem 2 cachorros. Sabe por quê? Sabe por que é importante cuidar dos seus pensamentos? Sabe por quê, irmãos? Olha o que acontece. Começa tudo no pensamento. Pensamento, a gente pensa, vai descer para o coração. Desceu para o coração, virou um sentimento, vai virar uma reação. Então eu pensei, senti, agi. Então pensa comigo. Se eu pensei errado, eu senti errado, eu agi errado. Então tudo começa aqui. É por isso que é uma batalha na nossa mente. O inimigo ataca o quê? É a mente que fica falando, lançando, mas a palavra de Deus diz que ele é o quê? Ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. Então o que ele fala é mentira. E aí, olha o que a Bíblia nos orienta. Filipenses 4,18. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, pensai. O Senhor está dizendo aqui sobre o quê? Pensai. O que quer dizer pensai? Pensamentos. Cuida do teu pensamento. O segredo para ter uma alma sarada é entender que ela tem que estar em submissão ao Espírito Santo. Esse é o segredo. Nós temos que estar em submissão ao Espírito Santo. Porque não é uma batalha. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e aí Deus fala, o Espírito Santo fala com a gente, não faz isso não, você vai dar ruim. E aí a gente fica naquela batalha entre a carne e o Espírito. Então a nossa alma tem que estar em submissão ao Espírito Santo. E aí eu aprendi algo, que os pensamentos, como vencer esses pensamentos? Porque às vezes a gente fala assim, ó, não quero pensar nisso. Ai meu Deus, meus pensamentos, a gente não fica assim, ai Senhor, eu quero pensar nisso, está repreendido em nome de Jesus. Ai, eu quero
fortalezas sobre a nossa mente. Amém? Como cuidar do espírito? Como cuidar do espírito? Oração, primeira coisa, oração. O que é oração? Oração é conversar com seu pai. Simplesmente isso. Tem gente que fala, eu não sei orar. Oração é você conversar, você entrar. Deus na família, né? Ele dá dica, ele dá cola pra gente. Ele fala o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta. E ali, o quarto fala de quê? De intimidade. É você colocar pro Senhor tudo que você está sentindo. Às vezes a gente está amargurado, a gente está triste, a gente está cheio de coisa na nossa alma, mas a gente fala pra amiga, a gente fala pra todo mundo, pro marido, pro filho. Hoje eu não tô bem. Ó, acordei assim, mas pra Deus, pro nosso pai, a gente não consegue. Aleluia! Então entra no teu quarto e fala com teu pai. Conversa com ele, bota tudo pra fora. Senhor, tô sentindo isso, tô com raiva. Tá com raiva? Fala. Tô magoada, tô triste, fizeram isso, falaram isso. Conta tudo pro teu pai. Oração é isso. Outra coisa, como cuidar do espírito? Ler a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, Ele está falando conosco. Então, pega a palavra e lê, que o Senhor vai te orientar. Às vezes vai ser palavra de amor, É, Jesus. mas às vezes vai ser palavra de correção. Verdade, Às vezes vai ser palavra de direção. Seja qual for a palavra, o teu pai te ama. Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes Deus nos dá uma direção que a gente não entende. Mas não, a gente não precisa entender. A gente só precisa confiar naquele que nos chamou. É confiar naquele que está falando.
Eu estava